Olá, pessoal! Então, eu recebi alguns retornos de vocês, né, a respeito da minha proposta de gravar vídeos curtos, relativamente curtos, de 20, no máximo meia hora, para a gente continuar dando andamento à disciplina. Como é que vão acontecer esses vídeos? Mesmo a gente já tendo tido a aula 1 e a aula 2 em sala, né, presencialmente, eu decidi recomeçar com a aula 1 e a aula 2, até para os vídeos não ficarem picados, começar da aula 3, digamos assim, né? Então, para didaticamente ficar uma sequência lógica, eu vou começar da primeira aula. É importante também porque eu sei que tem alguns alunos, principalmente alunos da licenciatura do primeiro ano, que entraram após aquele período de aula, de início de aula. E aí também é importante porque pegam o conteúdo já desde o início. A gente tá sem muita previsão por enquanto, né? Então, no mês, as aulas do dia 16 até dia 31 de março foram contabilizadas como conteúdo dado. Então, a primeira, a segunda e a terceira aula, que equivalem àquelas primeiras semanas, estão contabilizadas como conteúdo dado. A partir do dia 1º de abril, essas aulas elas não vão mais contar como matéria dada, porém, eu vou continuar fazendo as minhas gravações até para vocês já começarem estudando e se aproximando em relação ao tema da aula, aos conteúdos, né? E caso a gente volte com as aulas presenciais, eu parto da terceira aula, que foi a aula onde a gente parou, tá bom? Fora as aulas, o que eu estou planejando para os nossos encontros semanais, né? A minha intenção é colocar os vídeos com uma frequência minimamente semanal, né? Então pelo menos um vídeo por semana. Podem ser vídeos relacionados a temas específicos da disciplina ou vídeos relacionados a outras temáticas que eu acho pertinente. Né? Então, às vezes, dúvidas, se vocês quiserem me mandar dúvidas, se vocês quiserem me mandar alguma mensagem de conteúdos que vocês gostariam da gente estar conversando, interagindo. Existe a possibilidade também da gente fazer encontros web com a turma. Então, a gente pode estar marcando um horário em que a grande maioria possa ou que fique interessante para vocês alunos, e aí a gente faz uma webconferência discutindo alguns temas. Então, a gente tem bastante liberdade para trabalhar nesse sentido, tá? Então, hoje a gente vai dar início à aula 1, né, que é a introdução à emergência em educação física. Vamos lá. Bom, por que é que a gente precisa ter uma aula de emergência ou essa disciplina de emergência na educação física? Então, é muito comum em sala de aula, né, falando em escola, que aconteçam incidentes com crianças, com adolescentes ou até mesmo adultos. Na universidade a gente tem muitos casos de acidentes nas aulas de graduação mesmo. São acidentes ou intercorrências não planejadas que normalmente não tem muita, não são situações muito graves, porém são situações que precisam da intervenção do professor que está ministrando aquela disciplina. Então, a disciplina de emergências de educação física faz parte da grade tanto da formação em bacharelado quanto da formação em licenciatura, devido a essa necessidade, tá? O que pode acontecer mais na nossa área? Vou dar exemplo. Fraturas são relativamente comuns, desmaios, quedas de pressão, né? Conhecida, estou com pressão baixa. Né? Falta de uma alimentação adequada, então às vezes a pessoa não se alimenta adequadamente e quer fazer uma prática de exercício ou de atividade física e aí acaba passando mal durante a prática, não se sentindo bem. Até situações mais graves, tipo uma parada cardiorrespiratória, uma pancada, uma batida mais forte na cabeça que pode causar um traumatismo craniano. Enfim, uma hemorragia, às vezes a pessoa
teve um corte ou uma perfuração, algo que foi mais grave e aí está apresentando um quadro mais grave de hemorragia. Então, nós, profissionais de educação física, nós temos que saber como proceder quando esses eventos acontecerem e principalmente quando a gente for o responsável pelas pessoas que estão participando da aula. Então, se a gente não é o responsável pela aula, mas o evento acontece, a gente está próximo, perto e pode auxiliar, melhor ainda. Porém, se a gente é responsável pelaquela turma, a gente é responsável pelaquele ambiente de trabalho, seja numa academia, seja numa escolinha, num clube, e algo acontece, é nossa obrigação como profissionais competentes saber como agir corretamente naquela situação, não piorando a situação, amenizando o sofrimento ou o desconforto da vítima, né? E procurando auxiliar e dar andamento ao socorro o mais rápido possível. Às vezes a pessoa precisa, sim, ainda se chama SAMU, chama um CIAT, né? E aí, para dar continuidade a esse atendimento. Já outros eventos mais leves, como uma tontura, uma queda de pressão, às vezes a pessoa não está se sentindo muito bem, às vezes não há necessidade de atendimento de ambulância ou mesmo um atendimento hospitalar em seguida. A gente consegue remediar e solucionar isso na própria aula. Mas a gente precisa ter esses conhecimentos para avaliar, né, o quanto é grave ou não aquela situação e o que eu posso fazer em situação de emergência. Tá? Então, principalmente para não piorar a situação ou para não ser aquele profissional que fica igual barata tonta e não sabe como reagir, né, para auxiliar naquela situação. Bom, então vamos primeiro desmistificar algumas coisas que acontecem na área. Primeiro, quando a gente fala atendimento a alguém que está passando mal, já vem o que na nossa cabeça? A bendita da respiração boca a boca, é claro. Vai aparecer um ser lindo, né? Seja homem ou seja mulher, um ser maravilhoso na nossa frente que vai precisar da respiração boca a boca. E quem vai estar lá para fazer respiração boca a boca? Não somos nós. Não. Então, o que acontece? Isso daí é coisa de filme, gente. Isso daí é coisa de novela, tá? Até 2010, os protocolos de atendimento para a parada cardiorrespiratória incluíam, sim, massagem cardíaca e respiração. Se a pessoa não tivesse o equipamento, que é uma máscara, um umbu que acopla uma máscara de silicone, parecida com essas máscaras de inalação, né, de criança, que acopla na boca, que é uma máscara que tem mais dentro da ambulância ou no ambiente hospitalar, a pessoa fazia com a boca mesmo, né? Porém, analisado a questão de sobrevida, sequelas, etc., das pessoas que passavam por esse atendimento, percebeu-se que a respiração ela não era tão importante em relação à massagem cardíaca. Por quê? Porque adianta você tentar oxigenar um sangue que está parado? Não adianta, o sangue não vai circular, ele não vai oxigenar os tecidos do corpo. Logo, não teríamos uma oxigenação de sangue mesmo fazendo a tal da respiração boca a boca. É mais importante manter o sangue circulando, mesmo que com baixa porcentagem de oxigenação, do que ter um sangue parado a gente tentando oxigenar. E aí as pesquisas mostraram que valia muito mais a pena investir mais e só na massagem do que ficar alternando massagem com respiração boca a boca. Então, a respiração ela é feita ainda em casos muito específicos, de afogamento, para desobstrução de vias aéreas, quando pode ter algum líquido e tal, mas não vamos fazer respiração boca a boca, então tire da cabecinha de vocês essa questão da respiração boca a boca, tá? Vamos desmistificar algumas coisas, tá? Então, não vai aparecer aquela cena de filme com aquela pessoa maravilhosa na tua frente para você ir lá e nhaque na pessoa. Né? E não confundam também respiração boca a boca com o ato de beijar, porque no filme termina tudo em beijo, né? Não, tá? Bom, vamos lá. Então, a gente já descobriu que não existe a respiração boca a boca. E que a ressuscitação cardiopulmonar, ela é feita, hoje o protocolo é a massagem, tá?
tá? Então, desmistificando. Bom, vamos lá. O que envolve o atendimento pré-hospitalar? O que envolve os primeiros socorros? Então, essa sigla APH, ela corresponde a atendimento pré-hospitalar e a sigla PS é pronto socorro, tá? Então, o atendimento pré-hospitalar envolve tudo que acontece antes da pessoa dar entrada num hospital ou dar entrada numa unidade de saúde, que pode ser até o postinho do bairro, né? E isso envolve aquele atendimento que às vezes precisa ser feito na academia, às vezes precisa ser feito na escolinha de treinamento, às vezes precisa ser feito no grupo de corrida, às vezes na escola, quando algum aluno se machuca. Então, qualquer atendimento que é feito fora de um ambiente hospitalar, num ambiente ambulatorial, ele é chamado de atendimento pré-hospitalar e é assim classificado como os primeiros socorros. Então, somos nós, os professores de educação física, quando estivermos presentes nessas situações que podem acontecer, que vamos estar prestando esse atendimento de primeiros socorros. Por isso é tão importante a gente saber o que fazer, né? Não se equivocar e não atender de forma errada esses pacientes, esses alunos, esses clientes, seja qual for a nossa área de atuação. Bom, protocolos de atendimento. Como é que funciona esses protocolos? Então, o atendimento, gente, ele é algo padronizado. Não é assim, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou fazer o que me der na cabeça, porque eu ouvi dizer que se eu fizer desse jeito, funciona. Não é assim, tá? Todo protocolo de atendimento, ele é formalizado. Então, não interessa se eu estou aqui no Brasil prestando um protocolo de atendimento, se eu estou na Europa, se eu estou no Japão, se eu estou nos Estados Unidos, não interessa. Os protocolos de atendimento, eles são normatizados de forma mundial, tá? Para que todos os profissionais que possam estar atuando saibam o que fazer. Então, em casos de guerra, em casos de que acontece uma situação de emergência grande, né, queda de avião, ou mesmo abalos naturais, né, vulcão, terremoto, qualquer coisa que necessite de equipes multinacionais atuando, veja, se não tivesse esse protocolo, ia virar tudo bagunça, né? Cada um ia fazer de um jeito. Tipo, no meu país a gente faz assim. No meu hospital, na minha unidade, a gente faz assim. Então, esses protocolos de atendimento, eles são normatizados e todo mundo fala a mesma língua. Para isso, eles são constantemente atualizados. Então, vou dar um exemplo. No caso de ressuscitação cardiorrespiratória, quem é o órgão responsável? American Heart Association. São eles que revisam os protocolos de ressuscitação e dizem, tem que ser feito assim, tem que ser feito assado, dá melhor resultado desta forma, né? E aí todo mundo, daí eles publicam esse trabalho científico, e aí todo mundo a partir daquilo atualiza o protocolo e passa a fazer da seguinte forma. Então, como eu falei, até 2010, o protocolo de ressuscitação cardiorrespiratória ele envolvia tanto a massagem quanto a respiração. Hoje em dia, envolve só a massagem. Então, esses protocolos eles são constantemente revistos e atualizados com base no quê? Na sobrevida, na presença de menos sequelas de quem teve que ser atendido. Então, é feito todo um estudo bastante detalhado provando, olha, desse jeito funciona. Por que eu explico isso? Porque não é fazer o que bem entende, não é fazer o que vem na cabeça, né? Tem que tapar aqui a ferida, tem que botar um negócio aqui que faz bem. Não é assim que funciona, tá? Então, eu vou passar para vocês são esses sistemas, os protocolos. Em caso de fratura, o que a gente vai fazer? Como é que procede? Em caso de torção, né? Torcer o tornozelo, torcer um cotovelo. Em caso de queda de pressão, a pessoa está com tontura, passou mal, ou a pessoa tem labirintite, tem, né, tontura, perde o senso de direção, pode ter quedas e aí bater a cabeça e ser pior ainda. Então, como é que a gente procede? Quais são as atitudes que devemos tomar nesses casos, tá bom?
Dando continuidade. Então, aqui eu coloquei essa figura, não é para causar confusão em vocês, é para mostrar como é que funciona os protocolos de atendimento. Então, vou dar um exemplo aqui. Digamos que aqui seja onde você está, né? Então, eu tive uma tontura? Sim, tive tontura. Vem para cá. Você se alimentou? Sim, me alimentei. Então, a gente descarta hipoglicemia. Eu sou diabético? Então, vamos também descartar hipoglicemia, caso a pessoa não seja diabético. E aí, vai caminhando o protocolo de atendimento. A pessoa vai tomando decisões com base em informações, né? Se a pessoa está consciente, a própria pessoa pode estar dando informação. Se ela está inconsciente, já fica um pouquinho mais difícil, mas a gente tem sinais para perceber uma ou outra coisa. E aí, esse protocolo, ele que vai determinar o que é feito e o que não deve ser feito, né, nas situações. Então, é uma coisa muito organizada, é uma coisa muito séria, tá? Não é achismo, não é decisões tomadas sem embasamento científico, é tudo bem pensado e bem planejado. Bom, um pouquinho de história, né? Como é que surgiu esses procedimentos em relação aos primeiros socorros? Quem teve essa ideia de que as pessoas poderiam aplicar primeiros socorros antes de levar a pessoa para o hospital ou antes do socorro chegar até a pessoa em caso de ambulância? Bom, então, de acordo um pouquinho com a história, né, os primeiros socorros, eles surgiram com o suíço Henri Dunant por volta de 1859 e foi um projeto apoiado pelo imperador Napoleão III. Com que objetivo? Tudo tem um objetivo, né? O intuito de instruir pessoas da comunidade, pessoas das cidades, dos próprios locais, a atender pessoas que estavam passando por situação de guerra. Então, Napoleão queria lá tomar todo um território, né? E aí estava tendo uma guerra bem grave na região da Europa. E com isso, muitas pessoas, muitos soldados eram feridos nessas situações de guerra. E aí, quem que cuidava dessas pessoas? Tinha profissionais de saúde disponíveis para cuidar de todo mundo que era ferido, tinha lesões devido a essas batalhas, essas guerras? Não. Então, para tentar minimizar, ter menos baixas de soldados ou mesmo de civis que estavam envolvidos na guerra, eles tiveram essa ideia de começar a treinar e instruir pessoas da localidade, pessoas comuns, para atender e saber cuidar das pessoas que estavam com ferimento. Então, foi assim que surgiu os primeiros socorros sendo feito por diversos tipos de pessoas, diversos tipos de profissionais, não só profissional da saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Então, qualquer pessoa estava sendo instruída para cuidar das pessoas que estavam em combate, estavam envolvidas na guerra. Então, como o próprio nome já diz, os primeiros socorros, eles nos remetem aos procedimentos, né? Um conceito agora como definição. Então, eles são os procedimentos utilizados primariamente apenas para se preservar a condição de vida de um indivíduo até a chegada de um médico profissional ou de uma equipe médica ou de socorristas. Então, socorrista é o equivalente em termos no Brasil ao que nos seriados, nos Estados Unidos, lá aparece são os paramédicos, né? Que são aquelas pessoas que trabalham especificamente em atendimento pré-hospitalar em ambulâncias, né? São a parte dos primeiros socorros específicos. Como é que faz para ser um socorrista? A pessoa tem que passar por um curso técnico, né? De um ano e meio a 2 anos, esse curso tem essa duração. Com aulas teóricas e aulas práticas. E aí, então, ele recebe a diplomação de socorrista e pode estar atuando como. Nós, profissionais de educação física, vamos sair como socorristas? Não. Né? O que nós temos aqui é uma disciplina que nos capacita, que nos treina para atendimentos emergenciais dentro da nossa área. Mas nós não somos e não vamos sair capacitados para socorrista. Eu me formei em socorrista antes mesmo de me formar na educação física. Então, eu saí do ensino médio e eu fui fazer esse curso técnico de socorrista, que no momento em que eu fiz ele teve duração de 2 anos. E eu trabalhei algum tempo na área.
E tive essa experiência prática. Eu trabalhei em ambulâncias de rodovia, né, de concessionária de rodovia, e aí isso me deu uma bagagem prática bem ampla, assim, não só nos eventos que acontecem dentro da educação física, né? Aí eu pegava realmente acidentes, lesões mais graves, enfim, tudo que acontece, infelizmente, no trânsito do país. Então, os primeiros socorros, eles são todos os procedimentos que são aplicados primariamente até que se chegue ou uma equipe médica ou o socorrista ou que a pessoa dê entrada no ambiente hospitalar, tá? Então, nós vamos ser capacitados para esses primeiros socorros, ok? Bom, atendimento pré-hospitalar, então, se a gente precisar chamar esse atendimento pré-hospitalar para vir até onde a gente está, como é que funciona? Então, a gente tem o 192, que é o Número Nacional de Urgência Médica, então ele funciona em todo o território nacional, tá? Existe uma norma que se chama vaga zero. O que é o vaga zero? É o atendimento, que o atendimento ele deve ser prestado independente da existência de vagas ou de leitos na cidade ou no hospital. Então vamos dizer que o hospital está superlotado, tá com problema e está superlotado. Aí uma pessoa precisa desse atendimento. Não, mas o hospital tá lotado, então não adianta a ambulância ir lá pegar a pessoa para levar para o hospital porque o hospital tá lotado. Não funciona assim. O atendimento pré-hospitalar, ele tem obrigação de prestar o atendimento independente ou não da situação hospitalar da região ou da cidade em que a pessoa se encontra, né? E o atendimento pré-hospitalar é uma atribuição específica da área da saúde. Então, os profissionais da área da saúde, eles precisam ter esse conhecimento do atendimento pré-hospitalar, não só na educação física. Todos os profissionais de saúde têm que ter um treinamento mínimo para estar atuando nessa área. Vou dar um exemplo para vocês de uma situação que pode vir a acontecer. Então, aqui no caso de um corredor de 26 anos, ele estava participando da maratona de Hong Kong. E esse corredor, ele recebeu os primeiros socorros de outros competidores que também estavam participando. Ele passou mal, gente, no quilômetro 10, tá? Então, bem no início da maratona. Então, lembrando que uma maratona tem 42 quilômetros, né? Então, foi no primeiro 25% ali da prova, bem no início da prova, ele passou mal. E aí, infelizmente, a morte foi confirmada depois no hospital. Então, ele deu entrada no hospital vivo, porém não resistiu. Então, a gente percebe o quê? Bom, quem vai correr uma maratona não é uma pessoa sedentária, né? Ninguém tá no sedentarismo hoje e fala, amanhã eu vou lá correr a maratona. Então, veja, era uma pessoa jovem, né? Uma pessoa treinada que estava em preparação, preparado para a maratona. Ele teve uma parada cardiorrespiratória porque não estava suficientemente treinado, porque se esforçou demais. Não, gente, o exercício, ele não causa a parada dessa forma. Provavelmente esse corredor, ele deveria ter uma doença, uma cardiopatia congênita, né? Poderia não saber que tinha essa cardiopatia, esse defeito cardiovascular, e aí, numa situação de esforço, acabou tendo essa parada. Mas poderia acontecer com ele dormindo? Sim. Poderia acontecer com ele tomando banho? Sim. Poderia acontecer no momento que ele estava no trabalho? Sim. Tá? Então, não foi a corrida que levou ele a essa situação de parada cardiorrespiratória. Senão ele fala, viu lá, foi correr e morreu. Né? Não é o exercício que matou a pessoa, era uma pré-condição. E aí, no momento de exposição a uma situação de esforço físico, ele veio a ter essa parada cardiorrespiratória. Recebeu, sim, o atendimento, né? Mas infelizmente não resistiu. Então, isso pode acontecer na nossa área? Sim, pode acontecer na nossa área. Agora, a gente vai ver a questão de conceitos, né, na área e o histórico de conceito de saúde. Então, eu deixei para vocês um texto no AVA, tá? Que é lá o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Tá lá na nossa disciplina. Na verdade, são dois textos.
dos conceitos na área de saúde e a história do conceito de saúde. Então é importante a gente estar lendo esse material, tá? Porque senão a gente perde tempo falando desses conceitos ou eu explicando termos que são utilizados nessa área. E aí é importante vocês já terem esse conhecimento absorvido para daí a gente dar continuidade ao nosso assunto, tá bom? Então, por hoje, né, a gente já tá dando o nosso tempo aqui de aula. Então, por hoje eu encerro aqui. Eu espero que vocês tenham já lido ou que se quem não leu, pega o texto para ler. E a nossa próxima aula a gente continua no assunto, definindo, né, os conceitos e o papel do profissional de educação física nesse atendimento, ok? Então a gente iniciará a partir desses conceitos, com vocês já tendo feito essa leitura. Um beijo a todos e se cuide nesse momento importante de distanciamento social. Beijo, tchau, tchau.